Bom dia, queridos amigos. Está no ar mais um programa Conexões do Reino. Seja bem-vindo e espero que você tenha um sábado abençoado. Minha oração hoje é que para nosso Senhor Jesus abençoe tudo aquilo que você fizer, que as obras das suas mãos sejam prósperas, que a paz reine dentro da sua casa, que nosso Deus derrame a sabedoria em tudo aquilo que você fizer, que a cura chegue sobre a sua casa, que as portas sejam abertas em nome de Jesus. E olha só, tenho certeza que você ficou ansioso para esse encontro, para esse programa. Temos um convidado sempre especial, todos os nossos convidados são especiais. E olha só, eu abro aqui o programa de hoje com um versículo que é muito conhecido em Provérbios capítulo 29, versículo 2, que diz assim: quando os justos governam, o povo se alegra. Quando os perversos estão no poder, o povo geme. E olha só, o convidado de hoje é um político e ele já teve no primeiro mandato de 2013 a 2016, 2.039 votos, segundo mandato, 4.321 votos, e reeleito em 2020 para o terceiro mandato com 3.183 votos. É muito voto. Estou falando do Ricardo Almeida, mais conhecido como Ricardinho da enfermagem. Ricardo, é um prazer ter você aqui. Não é tão Ricardinho assim, né? Eu tava brincando ali fora, eu falei, pô, eu tava esperando, né, 1,5 m chegar aqui, a altura de um jogador da NBA. Ricardo, obrigado por ter aceitado o convite, estamos muito felizes aqui, você compartilhar, fazer essa troca de ideias. Imagina, eu que agradeço, Rafael, aos ouvintes aí da Rádio Nova Difusora. Muito obrigado, é uma honra receber tamanha honra aí de estar nesse programa tão bem visto, tão bem ouvido, para debatermos ideias, falarmos de Deus, né? E é um prazer a todo mundo aí, convide sua família, seus amigos para fazer parte desse bate-papo. Maravilha. Você que está nos assistindo aí no chat ao vivo, mande sua pergunta, né? Que é um programa que você pode participar também, juntamente, dando ideias, fazendo a sua colaboração. Ricardinho, como que nasceu o Ricardinho? Como que foi ali essa ideia de participar da vereança da cidade? Como que foi antes, né? Você é Ricardinho da enfermagem, a gente já, enfermeiro, né? Então, você tá ali cuidando da vida, dia a dia, como que surgiu essa caminhada? Muito bem, eu sempre fui assim uma pessoa muito ativa naquilo que... naquela questão de pensar no próximo, tá certo? Eu sempre vim para a igreja muito cedo, né? Sou o 7º filho de um casal que se chama Dona Clarice e Leopoldino, que são meus pais, e eu sou o caçula, né? Então, eu sempre fui muito ativo nesse sentido, líder de mocidade, líder de adolescente, professor de escola dominical, tive a oportunidade de dirigir aí 2 ou 3 igrejas. Eu sempre pensei nas pessoas. E eu usei a enfermagem para viver a enfermagem de fato, que é o cuidado com o próximo, né? E eu, ao longo dos anos, eu fui percebendo que faltava alguma coisa, né? Aquela questão de você olhar o seu próximo e saber que você sempre poderia fazer alguma coisa a mais por ele. E comecei a trabalhar na enfermagem, aquela coisa toda, e me veio o desejo, logo em 2012, e o convite de participar de uma eleição. Sentei com 4 amigos assim numa sala, colocamos o projeto na mesa e vimos que era possível, né? Mas não é um exercício de poder, né? Poder pelo poder. É um exercício de realmente tentar fazer alguma coisa por alguém. E ali surgiu o nome, né? Poxa, mas como é que a gente vai trazer o seu nome para a política, né? Olha, eu sou conhecido como Ricardinho, é 1,85 m, né? E na época, na nossa cidade, não tinha nenhum vereador ligado à enfermagem. Então, sempre trabalhei na Santa Casa de Mauá, você deve lembrar. Eu nasci lá. Você nasceu lá? Mas de repente, será que você não fez meu de repente lá, eu participei do seu parto, né? né?
E aí surgiu esse nome, Ricardinho na Enfermagem. E em 2012 foi bem legal, foi uma eleição fantástica. Trabalhei eu e mais 4 pessoas só. Uma dessas pessoas é minha chefe de gabinete até hoje, legal, que é a Vera Lúcia. A gente tem uma aliança, né, de lealdade e respeito. E é isso, foram 2.039 votos. Legal. E foi a primeira vez que você saiu, você já... Primeira vez. Eu me lembro até hoje que ganhamos a eleição no domingo, descansei segunda e apareci para trabalhar na terça. E como que foi chegar no... Foi fantástico. As pessoas olharam para mim e falaram, mas o que você está fazendo aqui? Você é vereador agora. Eu falei, eu sou vereador ano que vem. Eu fui eleito, e o ano que vem eu assumo, mas eu tenho que trabalhar, tenho que pagar as contas, né? Sim. Então, descansei na segunda e na terça eu estava trabalhando. Parou uma pessoa que não vem ao caso, na porta do hospital, para saber quem era um tal de Ricardinho que ganhou a eleição. Porque ele era empresário, ele era forte na cidade e ele nunca tinha ganho a eleição. E ele apareceu lá para saber quem era um tal de Ricardinho, né? E é isso, mas bem legal. Um abraço a todos da Santa Casa de Mauá. Ricardo, e como que é estar preparado emocionalmente para isso? Pô, será que vai dar e tal? Como que foi? Você preparou? Olha... Os medos, né? Assim, concorrer com tão grandes nomes, sim, né? Com clássicos nomes da cidade, sim, né? Como que foi essa... Essa primeira experiência, ela foi uma experiência muito de Deus, sabe? Eu costumo falar, por onde eu passo, que eu só estou onde eu estou porque Deus me conduziu até lá. Se não fosse Deus, não teria condição de chegar. Primeiro, a gente faz sempre uma campanha, a gente tem um mandato sempre muito transparente. Você precisar falar com o Ricardo, você vai achar o Ricardo. Se você precisar ligar para o Ricardo, o Ricardo vai te atender, né? E eu me lembro que eu fui fazer a Deus uma oração no primeiro mandato, perguntando para Deus o que ele queria de mim nisso tudo. E você leu Provérbios, eu falei, será que ele vai ler o versículo? Foi lá em Provérbios 31, capítulo 8 e 9. Foi num culto de oração, na primeira semana após a eleição. Dobrei os joelhos e falei, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ganhei uma eleição no meio de gigantes, né? No meio de nomes de mais de 30, 40 anos na política. Naquela época se renovava 1 ou 2 cadeiras só, né? E uma delas foi minha. E o Senhor me deu um texto, que está lá em Provérbios 31, 8 e 9. Clame em alta voz e faz justiça por todos aqueles que se encontram em aflição, ou por todos aqueles que se encontram em desespero, né? E é o que eu tenho feito. O meu mandato, se você passar a nos acompanhar, você vai ver que o meu mandato ele é pautado por direitos de pessoas que estão sofrendo nesse momento, entendeu? Então eu estou ali, eu tenho o meu lugar de fala, né, que é a tribuna, que é um bom requerimento, que é um bom debate político, e nesse lugar de fala é onde eu dou voz para essas pessoas que tanto sofrem. Bacana. Ricardo, e dentro dessa caminhada, como que é assim, o relacionamento com o evangelho, a política ali, você equilibrar tanto ali? Porque assim, tem coisas que você pode resolver, né? Tá ali na sua alçada. Como que você se posiciona assim em Deus para poder resolver? Né? Porque na Bíblia a gente vê grandes políticos, né? Sim. Né? A gente vê Davi, Salomão, Daniel, sim, José, sim, né? Sim. Então, imagino que também é referências para você, claro, que você fala em liderança, né? Política também. Então, como que você resolve essa equação? Olha, você fez uma pergunta bem interessante e eu gosto quando me fazem esse tipo de pergunta. Eu sou a mesma pessoa. Na igreja, eu sou diácono. E se você observar as orientações de Paulo a Timóteo, como que um diácono deve se portar, né? Com ética, com respeito, com decência, ser um cara transparente, cuidar bem da sua casa, cuidar bem da sua esposa, dos seus filhos. É o que eu faço na política, né? Eu entro na sala do prefeito e tem hora que eu percebo que ele está angustiado. Eu falo, posso orar por você? E eu oro por ele, né?
Eu tenho uma relação com todos os vereadores, com muito respeito, eles me ligam, Ricardo, eu estou com um problema tal, não, vamos resolver, vamos arrumar um caminho aqui, um caminho ali. É um exercício diário de ser quem você é, né? Há um mito sobre a política de que as pessoas mudam a sua cabeça, mudam a sua postura, o seu caráter. Eu acho que muda quem realmente tem um caráter duvidoso. Né? É o poder, potencializa isso aquilo aí, que está dentro da... né? Aquela cadeira onde a gente está, ela é uma cadeira que, é o que eu te falo para você, é Deus que me deu. Ela não é minha. Eu acho que o dia que eu mudar essa postura, Deus me tira. Entendeu? Então a política para mim hoje é um instrumento de tentar melhorar a vida das pessoas. Por exemplo, nós tivemos em Mauá uma dificuldade muito grande com os doentes que fazem hemodiálise. Né? Com 10 anos sem clínicas de hemodiálise na cidade. Ou seja, os doentes iam para o Nardini, ficavam até 7 meses internados. Eu fui um dos vereadores que mais veio à Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, na Comissão de Saúde, lutar por esse tema, para que o governo do Estado reconhecesse Mauá novamente, para que voltasse a ter uma clínica de hemodiálise. Uma década depois, nós temos novamente a clínica de hemodiálise na cidade, entendeu? Então, assim, quando você tem a sua vida cristã pautada na verdade que você vive todos os dias, a política passa a ser para você um instrumento transformador de vidas para os moradores da cidade onde você reside, que no meu caso é a cidade de Mauá. Bacana. Já teve algum momento que você já pensou, falou, poxa, acho que eu tô saindo aqui da linha, assim? Alguma experiência desse tipo? Então... Porque nossa mente, assim, é um relacionamento, né? Você Sim. tem que manter a constância, Sim. né? Manter sempre, como a gente conversava ali há pouco, manter o equilíbrio ali, né? Na linha tênue. Como que você já passou, eu falei, poxa, acho que eu tô passando aqui, né? Você já teve algum nessa caminhada? Houve pelo menos uns 2 episódios em debates acalorados na Câmara Municipal, onde você está ali num debate com um colega, debate de ideias, no campo de ideias, né? E você percebe que eu sou um cara que eu percebo muito onde Deus está, sabe? Então, estava indo para alguns debates ali, e se você não vigiar, você sai daquilo que é espírito, né? E se torna sanguíneo, né? E aí você passa a se policiar um pouco. Por quê? Porque quando você está num debate de ideias, você quer que as pessoas pelo menos te ouçam. Sim. E quando eu estou defendendo, por exemplo, a classe de enfermagem, se você olhar a enfermagem, aqui em São Paulo, talvez ela já trabalhe 30 horas semanais. Nos municípios, não. Nos municípios, a enfermagem não trabalha 30 horas semanais, né? Ela trabalha uma carga horária extremamente grande. Ou seja, uma grande maioria dos enfermeiros são mulheres, são arrimo de família, precisam cuidar dos filhos, cuidar da casa, não tem tempo de estudar. Então, eu sempre defendi que a enfermagem trabalhe 30 horas. Por quê? Se a pessoa quiser trabalhar em outro emprego, ela tem condição. Se ela não quiser trabalhar em outro emprego, quiser descansar, ou se ela quiser estudar, ela vai fazer o que ela quiser no tempo livre que ela tiver. Muitos desses discursos passam pela Câmara, né? Então eu percebo que houve debates ali em relação a esse tema que eu estava sozinho. Eu ficava louco da vida porque eu estava sozinho. Entendeu? Eu falei, puxa vida, são um colegiado aqui de colegas, mas eu estou sozinho, né? Então, nesses momentos, eu percebia que eu precisava respirar e falar, calma, vamos recalcular, mudar a rota, porque a coisa não é por força nem por violência. Lá, a maioria lá hoje na vereança tá situação ou oposição? O prefeito hoje em Mauá, ele tem pelo menos uns 9 partidos com ele, né, para essa reeleição. São 21 cadeiras? 23 cadeiras. 23. Ele tem uma média aí hoje de uma base, vamos falar aí de 1/3 da Câmara. De 1/3 da Câmara ele consegue transitar bem, né? Há projetos importantes que Mauá avançou muito nesses anos agora, como equilibrar as contas públicas. Nós pegamos uma cidade
para as pessoas entenderem, com o nome sujo no SPC e Serasa. Né? Então, a primeira missão desse início de gestão foi limpar o nome da cidade. Então, isso dependeu muito da Câmara. O prefeito precisava mandar projetos importantes para que a gente pudesse atrair, né, investimento para a cidade de Mauá. A cidade de Mauá ela é conhecida como uma cidade de indústria, né? Sim, tem. Né? Uma cidade forte, né? Tem uma história muito bonita em relação a isso. E nós conseguimos fazer um trabalho bem bacana. Hoje a nota numa espécie de Cadim aí de Mauá é A mais. Eu acho que é isso. É uma cidade que voltou a ter investimento, voltou a ser uma atração para empresas para gerar emprego e renda. Bacana. Então a Câmara hoje de Mauá é uma Câmara equilibrada, então. Equilibrada. Mesmo que não seja tantas cadeiras a favor da situação, é bem equilibrada. Equilibrada. Bem... Sim, nós temos debates importantes lá, debates bem legais, onde a gente consegue trazer, pelo menos da minha parte, aquilo que é direito das pessoas, né? Sempre pautando o direito do próximo. Bacana. A gente já vai falar um pouco dos projetos futuros e tal, né? Dos próximos mandatos. Já estou profetizando aqui. Amém. Próximos mandatos, Eu recebo. A gente sempre passa aqui nessa mesa, já passou colegas que estão no ABC, né? Uhum. Mauá. Você de Mauá é o primeiro, mas já de Santo André, de Diadema, o Bacana. ano passado, de Ribeirão. Legal. Né? A cidade do ABC é a cidade que eu tenho empresa, a cidade que eu nasci, né? Uhum. A gente reconhece, que é uma forma de pessoas que a gente reconhece que são pessoas sérias, que estão Claro. na política, são cristãos, estão pregando o evangelho através, né, dessa função. Isso mesmo. Então, a gente sempre tem pessoas muito bacanas aqui, né? Uhum. E o seguinte, agora voltando um pouco para o cenário nacional, Sim. né? No último pleito para presidente, a gente viu aquela coisa Lula, Bolsonaro, aquela coisa muito inflamada, a igreja apoiando forte, né? Você acha que a igreja passou uma linha como o Messias, né? Jair Bolsonaro fosse um salvador? Você acha que teve para mais? Olha, isso é um tema interessante, tá? As pessoas que me conhecem sabem, eu sou diácono da igreja, quase todos os fins de semana, né? Eu sou convidado a estar em alguma igreja diferente, ministrando, né, a palavra de Deus. Né? Um abraço a todos os pastores aí que nos convidam, ao meu pastor presidente, pastor Clarismundo, né? Aos amigos, pastor Rogério Oliveira. Né? Pastor Rogério logo mais vai estar por aqui. Isso, pastor Rogério Oliveira, pastor Isaías, ele gosta muito de rádio também, bem legal, igreja paulistana. E eu nunca fiz política em igreja, sabe? É algo que eu tenho para mim. Eu nunca coloquei a igreja para negociar, a igreja num balcão de negócios, porque eu entendo que a igreja ela não é nossa, entendeu? A igreja ela é de Deus. Ali é um lugar de refúgio, é um lugar de adoração, tá certo? Então, assim, você nunca na minha vida você vai me ver usar um púlpito, um microfone para dizer que o meu número é tal, para dizer que eu sou o cara. Isso comigo não rola. Obviamente, o meu eleitorado, ele é um eleitorado cristão, mas isso a gente consegue equalizar, né? Em uma visita numa casa, em um momento no gabinete, em outros momentos. A igreja, para mim, Ricardo, ela sempre foi um lugar de adoração, onde o ferido ele é curado, onde o angustiado ele é aliviado, sabe? E a igreja, para mim, ela é muito isso, tá? Agora, houve um posicionamento como nunca se houve na história, que é onde eu falo para você, a briga no Brasil hoje, ela é uma briga de ideologias, tá certo? Ela é uma briga política voltada para ideologias. Todo mundo tem lá o seu pró e o seu contra, né? Tem aquele que gosta, tem aquele que não gosta. Mas nesse momento que você se refere, a gente ouve aí, e é onde eu falo para os pastores que são próximos de mim, que a minha presença na igreja, ela nunca vai causar um problema ministerial. Porque o dia que causar, eu saio. Se eu estiver numa igreja com você e a minha presença lá causar um problema ministerial, eu tiro o pé. Entendeu? Uhum. Justamente por conta do Salmo 15. Né? O Salmo 15 ele fala do cidadão que vai morar no céu. Então, para estar na política ou para estar na vida, eu não posso falar mal de você.
Tá certo? Então, quando eu assumo um espaço de falar mal de um ou do outro, eu não estou vivendo o Salmo 15. Eu não estou vivendo o Salmo 15. Então, o Salmo 15 ele é muito claro. Para mim, morar no céu, eu não posso falar mal do meu irmão e nem permitir que outra pessoa venha falar para mim. Né? Então, eu até brinco, porque esse negócio de ser crente é muito sério. Entendeu? Então, é isso. Então, nesse momento, no cenário nacional, há um governo de direita, que é o governo do Jair Messias Bolsonaro, e há um governo de esquerda, que é o governo do Lula. Né? Agora, tem aquele que se beneficiou, tem aquele que um dia achou que foi bom, tem aquele que um dia achou que não foi legal. Mas tudo parte do princípio da economia, né, do nosso Brasil, e também do princípio das ideologias. Que aí eu deixo para cada um ter a sua opinião. A gente vive num estado, num país democrático de direito, e ele é livre para decidir aquilo que pensa. Bacana. E qual é a sua visão para a nossa política nacional para os próximos anos? Você acha que vai ser direita, esquerda? Como você vê tudo? A eleição, principalmente, a gente está no estado de São Paulo, né? A gente tem público aqui, a audiência do Brasil inteiro, né? E no mundo, né? Esses dias eu recebi uma mensagem de uma pessoa que não estava nos assistindo lá da Inglaterra. Muito bacana. São Paulo está sendo um teste para, né, na minha visão, um teste para próximo pleito nacional, né? O que você acha aí que está caminhando nesse desenho? Você acha que vai mudar alguma coisa? Você acha que Bolsonaro pode vir? Quem que seriam os nomes a presidente? Como que você enxerga? Olha, eu enxergo isso tudo, eu acho que isso tudo passa pela economia, né? Você acha que a economia é o grande, sim, é a força motriz aí? Eu acho que sim, tá? Vamos falar de São Paulo. Há um teto salarial de salário mínimo dado pelo governo federal. Certo. Há um teto diferente aqui no estado de São Paulo. Ou seja, então é visto que se você equalizar primeiramente a casa, as contas públicas, você tem uma previsibilidade para os outros anos. Tá? Então eu não posso gastar além daquilo que eu ganho. Né? A firma vai quebrar. Você é empresário, do ramo empresarial, sabe disso. Então, a ideia é você saber o que você tem na mão e programar os próximos anos de gasto. Vejo São Paulo hoje como uma cidade que sabe fazer muito isso, tá certo? A gente está vendo o governador Tarcísio caminhar para esse cenário, para a estabilidade da cidade, entendeu? Isso é bom, tá? Porque gera emprego e renda, e o pai de família ele vai ter condição de ter um sonho, um futuro para sua casa, melhorar de vida, né? Cuidar da sua família, tá certo? E é isso, então a gente percebe que existem alguns nomes aí que vêm surgindo, né? Para ocupar esse espaço futuramente, né? Tem alguns nomes aí que vêm surgindo para ocupar esse espaço. É um espaço que o Brasil ele precisa de alguém que pense no futuro. Eu acho que todo governo ele não pode ser imediatista, ele não pode fazer um governo para ele tem que fazer um governo para 8 anos. A gente conversava, né? Aqui, isso. Anteriormente, que é sempre algo a longo prazo. É isso, né? Aí, é a longo prazo. Então, todo governo tem que ser pensado assim. Vou te dar um exemplo lá de Mauá, onde a gente mora. Você lembra daquela avenida Barão de Mauá? Barão de Mauá, sim. A Barão de Mauá, independente do horário que você passa, ela está cheia. Tá. Então, as pessoas que moram lá têm uma rota de alternativa. Né? Oitaparque, né? Lisboa, Maringá, ele tem sempre uma rota. Tanto que os prefeitos estão fazendo agora, o prefeito está fazendo agora, sempre novas marginais. Então ele abre sempre um espaço que é para você ter a opção de sair da Barão. Por que eu estou citando esse exemplo? Os prefeitos que passaram há 50, 30 anos atrás, eles não pensaram o futuro. Será que a Barão de Mauá, daquela época, ela não poderia ter sido pensada para hoje? Né? Que chegaria uma hora que com o Rodoanel passa na cidade de Mauá, eu acho que coisa de 400 ou 600 carros por minuto transitam nas marginais da cidade de Mauá. Ou seja, é sempre muito, muito cheio.
Então, quando você está numa gestão, você tem que pensar o futuro. E é o que eu olho hoje, tanto do governo do Estado quanto do governo federal. Então, tudo que é feito, na minha cabeça, eu tenho que pensar lá na frente. Então, eu vejo hoje o governador Tarcísio trabalhando nesse sentido. Ainda eu acho que é cedo para ter uma discussão como essa. Mas o futuro aí eu acho que vai ter umas brigas bem acirradas aí daqui para frente, sim. Falando em futuro, no próximo mandato, qual seria o grande projeto que você ainda não conseguiu ainda terminar ou desenvolver? Qual que vai ser aí para a cidade? Meu grande sonho de vida para a cidade de Mauá é que as pessoas tenham acesso à saúde de alta complexidade. Né? As pessoas que têm uma probabilidade de ter câncer. Isso é um pecado que o sistema de saúde faz com essas pessoas. Por exemplo, nós temos o Stonardini, que ele tem uma capacidade de absorver algumas patologias. Outras patologias, eles encaminham para o Estado. Então, por exemplo, a pessoa tem lá uma tomografia na mão que diz que ela tem um tumor. E para começar um tratamento precisa de uma biópsia. Mas o sistema de saúde, ele só vai absorver essa pessoa se ele já tiver com a biópsia na mão. Certo. E é muito duro para uma família saber que aquele doente ele tem uma probabilidade de ter câncer, mas ele não tem uma previsão de quando ele vai começar o tratamento dele. Então eu recebo todos os dias ligação dizendo, vereador, a mãe está com seios vazando e a consulta está para 60 dias. A consulta está para 90 dias. E aí quando chega na consulta, o médico olha para a mãe ou para a filha e fala assim, quer saber do seu problema? Quero. Infelizmente o câncer já tomou conta de quase todo o seu corpo. Isso poderia ter sido evitado. Se no primeiro exame que essa paciente apresentou numa OBS, ela tivesse tido a oportunidade de já fazer uma biópsia. E o que falta para isso ter? Qual que seria o mecanismo para... Cara, eu vou dizer para você, eu luto por isso há anos. Às vezes eu me vejo lutando sozinho. Eu vira e mexe, vou à promotoria pública do município, pedir ajuda para o promotor, que ele tem um poder mais enérgico, né? De cobrar, de fazer acontecer. E a gente percebe que falta esse olhar tripartite, que é o olhar governo federal, governo do estado com o governo municipal. O governo municipal ele até absorve, ele consegue fazer lá a parte dele, ele consegue fazer o encaminhamento, aquela coisa toda. Mas o governo do estado, nesse sentido, ele só fala, não, eu só vou te receber se você me trouxer o paciente pronto. Mas muitas vezes ele não tem a condição de ter condições que esse paciente esteja pronto. Porque ele precisa também da ajuda do Estado. Entendeu? Então isso é muito grave, isso é muito sério. Então são governos que precisam conversar. E aí eu coloco muito a atuação dos deputados. Estaduais, no caso. Estaduais. Até federais também. Até federais, porque, por exemplo, o deputado federal ele é eleito no seu estado inteiro. Né? Ele precisa debater temas num governo federal que o SUS possa liberar verba para os municípios fazer biópsia. Tá certo? O SUS possa liberar verba para os municípios. Hoje não é liberado. Nem tudo. Nem tudo, entendeu? Então, por exemplo, o governo do estado libera para Mauá, eu não tenho certeza da informação, mas é coisa de 40, 50 vagas por mês para mastologia. Nós temos uma cidade que 80% é dependente do SUS. 80% de Mauá? 80%, nossa, não tem convênio. 80%. Nossa, é um número alto, entendeu? E aí uma mulher precisa passar com a mastologista, que ela tem um caroço, e ela consegue fazer uma biópsia 6 meses depois. Se for algo grave... Ela já vai radiar, entendeu? Então isso é muito sério. Então o meu grande sonho na política, é que as pessoas tenham acesso àquilo que é direito. Eu costumo falar que saúde não é favor. Saúde é um direito. Eu não vou chegar lá na casa da pessoa e falar assim, te ajudei e vota em mim. Esquece isso. Saúde é um direito. Eu até me lembro
uma coisa interessante. Eu estava saindo numa determinada eleição do colégio onde eu voto, com a minha esposa, e uma pessoa gritou meu nome, Ricardinho. Eu falei, pois não, vou votar em você. Eu falei, legal, obrigado. Por quê? Ele falou, sabe por quê? Porque você ajudou a minha irmã e não foi lá na minha casa cobrar o favor que você fez. Aí eu falei, justamente por isso. Porque saúde não é favor, saúde é um direito. Então, o meu grande sonho é que as pessoas não precisem procurar um vereador para ter acesso a um tratamento que precisa ser humanizado, que precisa ser diferenciado. Ele não precisa chegar ali porque alguém interviu por ele. Entendeu? Acho que o posto de saúde, que é o postinho lá da nossa casa, ele deve ser um lugar de acolhimento, um lugar de respeito, um lugar de acolhimento, onde esse doente ele possa chegar lá e ter aí a sua vida resolvida. Esse é meu grande sonho na política. Legal. Você falou de 80% das pessoas de Mauá precisam do atendimento público. Sim. Né? Então, eu vi recentemente uma matéria elogiando o SUS e tal. Então, eu tenho como ideia que se fosse uma cidade assim, bem reduzida, menor, a qualidade seria melhor. Então, a questão é muita gente para usar o sistema? Na verdade, não. Nós somos um país abençoado. Você vai para os Estados Unidos, você fica doente lá, você vai ser tratado, tá? Mas depois vai chegar uma conta na sua casa. Eu ia justamente mencionar isso. Você vai ter que pagar essa conta. Aqui, você vai para um hospital, você é tratado. Beleza. Essa conta vai chegar na sua casa. Só que ela chega dizendo assim, Ricardo, você usou o serviço de saúde e custou, vou dar como exemplo aqui, 20 mil reais. Mas fique tranquilo, essa conta já foi paga com o dinheiro dos seus impostos. Ah, recebe essa? Recebe, Nossa, recebe. Entendeu? As pessoas que passam por determinados tratamentos, recebem o quanto custou e é dito para ela que foi pago com o dinheiro do imposto dela, entendeu? Então, assim, nós somos abençoados, porque nós somos o país que, talvez só o nosso país, né, tem esse sistema de atendimento. Agora, é um sistema extremamente sobrecarregado. Vamos falar de Mauá. 80% é usuário do SUS. Nós temos o Hospital Nardini. Quem é o Hospital Nardini? É o Hospital Municipal. Então, teoricamente, eu teria que atender só o município. Mas não. O Nardini é administrado pela prefeitura? Pela prefeitura, através de uma OS. Certo. Que seria a fundação do ABC. Então, ela contratou uma administradora de saúde para gerir a saúde da cidade. Mas vamos lá. Teoricamente, eu teria que atender o meu município, correto? Sim. Porque ele é municipal. Mas não, eu atendo os acidentes do Rodoanel, eu atendo Mauá, eu atendo Ribeirão Pires e eu atendo Rio Grande da Serra. Quem paga a conta? Mauá. Mauá. Entendeu? Mauá paga essa conta. Há uma estatística que 45% das internações do Nardini não são de Mauá. Aí beleza, aí eu venho aqui em Santo André, e eu falo isso com muita tranquilidade, com um paciente de Mauá. Ele vai até um certo ponto. A hora que o gestor sabe que ele é de Mauá, ele devolve o paciente para Mauá. Eu tive que discutir com a secretária de saúde essa semana, por conta de um paciente com probabilidade de câncer de próstata, que ele estava no Hospital Mário Covas, passando com o urologista. Aí o urologista lá no Hospital Mário Covas falou assim, olha, o seu problema é mais importante, você precisa de um oncologista. Vou te dar uma carta, você volta para a tua cidade. Mas o oncologista já estava no Mário Covas. Aquele médico, ele sabe que se esse doente voltasse para Mauá, ele ia demorar pelo menos 6 meses a 8 meses para conseguir um onco. E aí eu tive que fazer a minha parte. Cobrar a secretária de saúde para que a secretária de saúde cobrasse o Hospital Mário Covas de tal atitude. O médico não podia, precisa ele agir de forma... Questão de bom senso. Eu preciso ver o bem-estar do paciente. Ele tem o problema na mão, ele sabe. É a burocracia. Eu conheço médicos que, pelo paciente, ele dá a vida. Eu conheço médicos... Cara, eu tenho médicos que você não tem noção que esses caras já aprontaram.
para salvar uma vida. Tá? Eu não sei se eu estou tomando muito tempo, mas eu posso citar aqui um exemplo aqui rapidinho. Tem um amigo que ele é cirurgião e ele pegou uma senhora que foi vítima de tentativa de feminicídio. Ela tomou mais de 15 facadas. E ele chegou no plantão. E convenceu o anestesista a operar aquela mulher com ele, né? O anestesista falou, muito tempo de cirurgia, não tem prognóstico, provavelmente ela vai morrer. Não, mas eu quero operar. Beleza, foi quase 15 horas de cirurgia. Ela voltou um pouquinho depois da cirurgia. Ela voltou, ela abriu os olhos, ele voltou lá e falou, olha, eu sou fulano de tal, eu te operei só para dizer para você que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus te perdoa e te leva para o céu. 2 horas depois ela morreu. Então eu tenho médicos nesse sentido. Só que eu tenho aquele médico que ele esbarra na burocracia. E talvez ele até poderia dizer assim, não, eu vou encaminhar você para o oncologista. Mas não, ele fez uma cartinha, talvez pela burocracia da gestão do hospital, tá? E eu falo isso com muita tranquilidade, e devolveu o doente para a cidade. É aí onde entra um vereador atuante. Vereador, meu pai estava no hospital. Vereador, ele precisa de um oncologista. Eu falei, mas o oncologista está lá. Mas por que devolveu para o município? Então é onde a secretária de saúde, ela trabalhou aquilo que é um direito do paciente, tá certo? Trabalhou aquilo que é um direito do paciente e resolveu a vida. Então é isso que eu falo para você, entendeu? É essa questão do chegar ao tratamento. Isso é muito burocrático. Depois que chega, a vida segue. Agora, até chegar, é um sofrimento incrível. Ricardinho, e a gente estava falando da área da saúde, que é a área que você mais, sua bandeira, digamos assim, né? Você deve receber a demanda assim, a todo momento. E dá para dar conta? Meu gabinete, ele recebe por ano 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. 1.200 pessoas em 12 meses. Aí, por dia, aí, umas 4, 5 pessoas. Cara, é gente demais. Não é pouco, né? 5 pessoas. É gente demais. Eu sou muito feliz. Porque as pessoas acreditam no meu trabalho, né? Então eu tenho uma estrutura de gabinete onde a gente preparou os nossos assessores justamente para isso, para acolher a pessoa, né? Eu consigo resolver tudo? Não dá para resolver tudo, né? Mas dentro daquilo que a gente consegue fazer os encaminhamentos, volto a dizer, eu não tenho um hospital para dizer, você passa, você fica, você vai furar a fila, não é esse o nosso objetivo. Aquele vai passar porque é meu amigo, não é isso. É o direito do paciente, né? O que a lei fala? A pessoa que descobriu o câncer, ela tem 1 mês para fazer exame. Então ela tem que fazer exame em 1 mês. É isso. É lei isso. É lei. Ela tem que começar o tratamento em até 60 dias. Então, em até 60 dias, ela tem que estar tratando, né? Então, o vereador Ricardinho, ele usa a lei para fazer valer o direito das pessoas. É simples assim. Bacana. E a pessoa consegue ser atendida direto por você no gabinete? Direto por mim. Eu passo no gabinete todos os dias, né? Fico um período, depois vou andar a cidade para ver as demandas da cidade de perto, né? E tem um fato interessante que houve, eu parei o carro e tinha uma pessoa em situação de rua, né? Ele bateu no meu carro e falou assim, eu não quero pedir nada, eu só quero saber do Ricardinho. Eu percebi que ele não me conheceu e eu estava no volante. Eu falei, mas o que o senhor quer com o Ricardinho? Não, ele é amigo da minha filha, dos meus filhos, da minha família, eu estou nessa situação, mas eu conheço ele. E eu lembrei quem era, né? Falei, olha, ele está no gabinete dele todo dia, assim, tal hora. Vai lá tomar um café com ele. Tá bom. Passou 2 dias, a minha assessora falou, tem um senhor aí te chamando. Falei, manda entrar, estou atendendo. Não, mas você não está entendendo, tem um senhor te chamando. Eu falei, pode entrar. E a hora que eu vi era ele. Era um senhor em situação de rua. Meu gabinete é assim. Ele vai atender o deputado da maneira com que eu atendo todo mundo. Então, alguns amigos deputados, de vez em quando, visitam o nosso gabinete. O morador, o empresário, o senhor em situação de rua. E assim, esse é o gabinete do Ricardinho. Provérbios 31, 8 e 9.
clame em alta voz, faz justiça por todos aqueles que se encontram em aflição. Eu não abro mão disso. Muito bom. Ricardinho, uma boa liderança é reconhecida por quem ele formou, né? Com certeza você tem os próximos passos, mas existe já essa mentalidade de quem você colocaria para fazer no seu lugar hoje uma construção? Existe isso dentro da política? É possível? Eu vou dizer para você, vamos falar de sucessão. Sucessão, né? Justamente. Eu tenho muita gente boa comigo. Hoje eu teria uma briga boa. Eu tenho muita gente boa, tenho pessoas leais. Política, ela é pautada por lealdade, sabe? Aquela coisa de você falar e você cumprir o que você está falando, sabe? Aquela coisa de um escrever e o outro cortar em cima. Ó, eu vou riscar aqui, beleza, eu vou riscar em cima. Então eu tenho pessoas comigo que são assim, tá certo? O meu grupo são pessoas leais, são pessoas verdadeiras, tá certo? Eu sou muito feliz porque eu cheguei até aqui por Deus, mas por eles também, sabe? São pessoas ali que já tomaram ações na vida particular até mesmo para poder estar comigo, sabe? Então isso eu vou levar para a vida, sabe? Eu sou um cara que, às vezes, talvez eu não falo muito, mas eu observo detalhes. Na minha vida pessoal, política, eclesiástica, eu não me importo muito com o tamanho do presente. Eu me importo com o gesto. Para mim é o gesto que vale. Às vezes você não tem um presente para me dar, mas uma palavra que você me fala, isso eu vou levar para a vida inteira. Certo? Então, nessa linha de sucessão, ainda é um pouquinho cedo para isso, é cedo, né? Mas eu tenho muita gente boa. Né? Tem muita gente boa. Justamente pra provocativa. Porque a gente fica muito tempo, né? Dentro da política, tem deputados que estão quase há 50 anos. Você fala, cara, não teve uma sucessão, né? Dentro dessa construção disso, né? Então, é justamente isso. Há dois tipos de político. Aquele cara que faz política para ele, tá certo? O cara faz política para ele. Né? O cara começa na política hoje, daqui a pouco ele está multimilionário. Então isso é um cara que faz política para ele. E existe aquele político que é o cara que eu sou, isso eu falo com muita tranquilidade, eu consigo me olhar no espelho, deitar e dormir, que faz política para os outros, tá certo? Então isso é onde você fala que ainda não é hora de parar. Porque você consegue andar na cidade e falar, ó, isso aqui eu ajudei, aquilo ali eu ajudei, aquilo ali eu ajudei. Ou seja, são objetos de transformação que é para a vida das pessoas. Então, quando isso é para a vida das pessoas, isso geralmente é a longo prazo. E só Deus é quem tira e o eleitor, né? Quando ele achar que aquilo também não serve mais, a gente vai entender e vai tocar a vida da melhor maneira possível. Ricardo, a gente já está caminhando os minutos. Passa muito rápido, né? Boa. Tinha tanta pergunta que queria fazer aqui, mas já fica para uma próxima oportunidade. Espero que já no 4º mandato. Opa, né? Deus quiser. Já profético isso daqui, né? Qual a mensagem que você deixa para o seu eleitor hoje? Para a pessoa que voltou para você, né? Para a pessoa que está te conhecendo hoje, né? Qual que seria a sua mensagem aí? A minha mensagem que eu deixo para o meu eleitor, para a pessoa que está me conhecendo hoje, é de gratidão, cara. Sabe, eu sou um cara muito feliz. Eu recebo, sabe, é o que eu acabei de falar para você agora, eu recebo algumas manifestações de carinho que você não tem noção. É algo surreal, sabe? E eu só tenho a agradecer àquelas pessoas que acreditam no meu trabalho, no meu projeto de vida, sabe? Agradecer a minha liderança da igreja, agradecer ao meu pastor, aos meus pastores, à minha esposa, aos meus filhos, à minha mãe, às minhas irmãs e irmãos, amigos, à minha assessoria. De gratidão, cara. Eles entram em cada uma comigo porque acreditam... Nunca entra só, você nunca entra sozinho, né? Nunca entro sozinho. Eles acreditam no meu trabalho, entendeu? E me ajudam a construir esses anos de muita experiência que eu tô tendo na política mauaense, sabe? E agradecer e pedir perdão por aquele que, de alguma maneira, a gente não conseguiu atender, que a nossa mão não alcançou, entendeu? Mas a palavra hoje é de agradecimento, cara. Agradecimento mesmo, porque eu recebo aí algumas manifestações que
sabe, a ideia é dizer assim, ó, é por isso que eu trabalho, entendeu? É por isso que eu trabalho. Então é isso, a minha gratidão, o meu coração é de vocês e que Deus em Cristo possa abençoar, guardar, prosperar e que nunca lhe falte o pão de cada dia. Ricardinho, foi um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado. Eu fiquei muito feliz, né, de você ter aceitado o nosso convite. Minhas palavras, minhas orações sobre você é que Deus continue derramando sabedoria. Amém. Que nosso Deus continue ainda abrindo portas, não só na cidade de Mauá, mas futuramente para o estado. E que através do seu trabalho as pessoas possam conhecer o amor de Jesus. Amém, com certeza. Obrigado. Amém, meu irmão. Obrigado. Gente, então foi isso, Conexões do Reino. Chega por aqui, na próxima semana estamos de volta.